Sejam todos muito bem-vindos ao 4º episódio da série FB 1000 Dias, um projeto do FB Baby Plus e Clube Gestantes e Bebês, que juntos oferecem um mundo de serviços dedicados aos cuidados de crianças e suas mamães. Como um centro materno-infantil, o FB Baby Plus conta com profissionais das mais diversas áreas, dedicados ao acompanhamento da maternidade, seus desafios, tudo que envolve a chegada de um bebê e o desenvolvimento da criança após o seu nascimento. A partir de um olhar cuidadoso, oferece uma série de atividades para que as gestantes estejam plenamente preparadas para receber seus filhos. Pilates, reabilitação pós-parto, hidrogestantes, fisioterapia aquática, drenagem linfática, fisioterapia pélvica estética, massagem relaxante, consultoria de amamentação, preparação para o parto, acompanhamentos psicológicos e pediátricos são alguns dos serviços oferecidos pelo FB Baby Plus. E como mais uma forma de preparar as famílias para a tão importante chegada de seus bebês, promovemos aqui, no canal do Farias Brito, no YouTube, a série de podcast FB 1000 Dias, trazendo a vocês todas as informações necessárias sobre os primeiros 1000 dias da vida do seu bebê e sua importância para o desenvolvimento de um ser saudável em todos os seus aspectos. E para quem não conseguiu assistir aos episódios anteriores, é só acessar aqui. Nosso canal está à sua disposição. No primeiro episódio, conversamos sobre planejamento na gestação e parto. Já no segundo episódio, falamos sobre a importância de uma alimentação saudável e sobre todas as vacinas durante a gestação. Já no terceiro episódio, chegamos ao primeiro ano de vida, refletindo sobre questões relativas à amamentação, puerpério e sono. E hoje, sob a mediação de Lena Martins e com a participação da psicóloga Mariana Moura, da psicanalista Jaqueline Ourives e da pediatra doutora Thaís Castelo, conversaremos um pouco sobre o segundo ano de vida, trazendo reflexões sobre a influência do período perinatal no desenvolvimento infantil. Aproveitem! Esses bate-papos são imperdíveis e curtam todos os desafios e emoções que envolvem a preparação para a chegada do seu bebê. Esperamos que vocês compartilhem, aproveitem, divulguem o nosso canal e todos os serviços que o FB Baby Plus oferece. Com vocês, o 4º episódio da série FB 1000 Dias, a influência do período perinatal no desenvolvimento infantil, abordando questões como estímulos e birra. Aproveitem! Olá, sou Lena Martins, fisioterapeuta na saúde da mulher e obstetriz, idealizadora do Clube Gestantes e Bebês, que se uniu ao Grupo Farias Brito. Estamos lá no FB Baby Plus, um centro materno-infantil que oferece diversos serviços para a nossa área materno-infantil, como pilates, fisioterapia, pediatria, psicologia. Temos muitos serviços para oferecer para vocês. E hoje estamos aqui no nosso 4º episódio, trazendo muitas novidades para você no bate-papo bem descontraído. Hoje estou aqui com 3 mulheres super especiais, né? A doutora Thaís, pediatra, Mariana, psicóloga. Olá! Tudo bem? Tudo! E a Jaqueline, também psicóloga, psicanalista. Vamos começar o nosso bate-papo bem legal e trazer bastante informações para as nossas mães, tá? Perfeito. Sejam bem-vindas. Obrigada. E doutora Thaís, né, a gente já vem acompanhando esse podcast, essa série, e a gente vem percebendo também que as mães estão muito curiosas, né, assistindo bastante nossos assuntos. E um dos assuntos que gerou muito também curiosidade entre elas é a fase do desenvolvimento, né? E aí eu vi que algumas, na caixinha de pergunta que a gente fez, elas queriam entender quais são os fatores que influenciam nessa fase do desenvolvimento da criança.
Claro. Então, assim, quando a gente fala em desenvolvimento, né, é importante a gente fazer uma pergunta bem interessante. O que torna cada pessoa única, né? Então, quando a gente pensa em desenvolvimento e vai além da nossa avaliação, a gente percebe que cada ser é um ser único. E diante dessa unidade, dessas particularidades, a gente entende que o desenvolvimento ele é influenciado por uma série de fatores e esses fatores são diversos. E aí, quando a gente pensa, né, que vem a influência da hereditariedade, né, que vem aí o papel da genética, do nosso cunho genético para determinadas ações e desenvolvimento de algumas características nossas, a gente também vai pensar que o desenvolvimento ele é influenciado pelo contexto social, pelo contexto histórico, pelas nossas relações, né, pelo que nós vivenciamos, as nossas experiências, e aí a gente traz os conceitos, né, de que o desenvolvimento ele é vitalício, ele é um processo de mudança, né, a gente vive o desenvolvimento ao longo do nosso percurso, inteira, né? Exatamente, da nossa vida inteira. Além disso, ele é multidimensional, porque você pensa que a gente se desenvolve em vários aspectos da nossa vida simultaneamente, né? Então, além de multidimensional, ele é multidirecional. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está aqui, um bebê está desenvolvendo a habilidade da comunicação, da socialização, da fala, ele também pode estar desenvolvendo uma habilidade motor. Exato, né? Um equilíbrio motor. A cognição, a relação psicossocial. Então, ele tem esse caráter multidirecional. E aí a gente vê que tanto há influências biológicas, né, que relacionam essa questão da saúde, da hereditariedade, os fatores genéticos, né? Quanto também as culturais sobre os nossos ciclos de vida, né? Nós somos seres culturais também, influenciados pela nossa sociedade. E isso também se manifesta no desenvolvimento, né? Então, uma determinada cultura, por exemplo, as crianças elas podem ser um pouco mais tímidas, né? Em outra determinada cultura, a criança ela tem uma habilidade mais de se comunicar de uma forma mais atuante, então, né? Para a gente dizer que existe um problema no desenvolvimento, temos que levar em consideração todos esses elementos, né? Perfeito. Então, todos os elementos que influenciam o desenvolvimento da criança, né? E a gente tem que entender também que o desenvolvimento, ele vai envolver mudanças de alocação de recursos. Então, por exemplo, hoje, né, eu como adulta até, né, eu estou aqui me desenvolvendo em um aspecto da minha vida, mas eu posso direcionar a minha atividade, meu desenvolvimento para um setor específico, né? Na criança, a gente busca um pouco essa integralidade, né? Então, a gente vai orientar para que a criança se desenvolva em vários aspectos diferentes, né? E o desenvolvimento, né, quando a gente pensa em influências externas, a gente percebe que o desenvolvimento, ele envolve e revela plasticidade, né, que é a plasticidade cerebral. Que aí quando a gente pensa em um período de 1000 dias, né, a gente pensa que observa que as crianças nesse período específico, elas têm uma plasticidade cerebral muito importante. Eu sempre falo, né, que tudo que é estimulado nesses 1000 dias permanece, né? Agora, aquilo que não é estimulado, a tendência é esquecer. Exato. Né? Aí eu acredito que venha onde vem as observações das mães, né, Mari? Em observar, a partir de todo esse contexto, o comportamento da criança. Sim. Né? Exato. Essa questão do desenvolvimento não ser de longas épocas atrás, a questão do puerpério não é diferente. O puerpério, ele não começa ali depois que o neném nasce. Ou então quando ficou grávida, na concepção. Não é aí. É muito antes. É na história de vida dessa mãe. A forma como ela vivenciou a relação dela com o pai e com a mãe. E outras questões. Então, assim, é uma mudança, um trabalho muito, muito exaustivo. E isso pode trazer questões psíquicas, né? Um trabalho psíquico muito forte, ela pode desenvolver alguma patologia, uma patologia, assim, não uma patologia, mas assim, é um momento muito difícil para a mãe, porque ela está se transformando de filha para mãe, o corpo dela está se transformando,
né? E a questão dela, mulher e mãe. Então, são muitas questões. E aí não é difícil que aconteça uma patologia, e aí influi na questão do desenvolvimento que você estava falando, porque essa relação, esse vínculo da mãe e da criança nesse momento é muito importante, mas para a mãe que está adoecida, fica difícil, né? E também a questão da cultura, porque a cultura hoje tem muitos modismos. Essa área foi uma área muito estudada, né? Do começo desses 1000 dias. De uns anos para cá foi focado muito nisso. E assim, aí a gente não entende a questão da mãe, né? A gente só vê a questão da criança. Então é interessante essa mãe ela já se preparar muito antes da concepção, né? Muito antes da concepção. Muito antes. Na construção do feminino dela, ela já está se preparando. Né? A gente se prepara para tudo, para ser mãe também tem que se preparar. Mas o pior é que tem coisas que não adianta a gente se preparar. São coisas que já são dadas. A construção da mãe, do lugar da mãe, e a constituição do sujeito é uma coisa que você consegue mais. Mas só que quando ela nasce, ela já tem uma cultura esperando ela. Com muitos modismos. Hoje a gente vive assim, tudo é violência obstétrica, a gente tem que ter um cuidado nisso, né? É a mesma coisa que tudo é depressão pós-parto. Então a gente tem que ter um cuidado para fazer esse diagnóstico diferencial. Cada coisa, assim, a singularidade de cada pessoa que vai mostrar o puerpério de cada pessoa. Então é importante, quando se vai ver o desenvolvimento da criança, entender como foi o puerpério dessa mãe. Olhar para essa mulher, para essa mãe também. Com certeza. Quando a gente vai ver a questão do desenvolvimento da criança. E aí, a partir daí, entram os domínios do desenvolvimento, né, Thaís? Sim. Que a partir desse conhecimento, né, desde o início do puerpério, onde a mãe começa até a procurar mais essa fase do domínio do desenvolvimento. Explica um pouquinho para as mães, Thaís, como é esse domínio do desenvolvimento. Pronto, então assim, existem os domínios do desenvolvimento humano, né, que eles estão conectados em si. Então, nós dizemos que nós temos o domínio físico, né, que é o crescimento em si, o desenvolvimento, o crescimento do cérebro, as mudanças nas capacidades motoras, habilidades motoras, né? No sensorial também, né? Ou seja, o crescimento da criança, o crescimento mesmo orgânico da criança, né? É o domínio físico. Existe o domínio do cognitivo, né? Que é justamente essas habilidades de aprendizagem, de atenção, de memória, o raciocínio, a linguagem. E também existe o domínio psicossocial, né? Que são já os padrões de emoção, a personalidade, as relações sociais. E a gente tem que entender que esses domínios, eles são conectados e eles se desenvolvem, né, em conjunto, né? Então, existe uma necessidade da gente voltar a olhar para a criança num contexto de unidade, né? A gente não pode querer que a criança, por exemplo, se preocupar apenas com a habilidade da criança de andar, certo? Tudo bem? Sim. Por quê? Porque o nosso objetivo é que, além de que a criança, ela seja uma criança que saiba andar, que saiba se comunicar, que saiba desenvolver os padrões motores, né? As habilidades motoras. Que tem um brincar funcional, que ela entenda, né? O ambiente onde ela tá. Exato. Que ela se relacione com o outro. Porque hoje a gente vê também as mães, elas muito preocupadas com as fases, né? Isso. Como é que eles falam? Cria que tem um aplicativo. O marco de desenvolvimento, os saltos, os picos. Vai entrar nos saltos. Qual é a habilidade desse mês? Ela começa a perceber ela se preocupa tanto com os saltos, e não observa o desenvolvimento da criança. Porque às vezes, o que eu percebo? As crianças passam dos saltos, mas elas não se desenvolveram de acordo com a idade delas. Eu já recebi uma no consultório que dizia assim, mas a minha filha não anda. A minha filha não anda. A criança comendo lindamente, sem nenhuma resistência sensorial. Engateava. Mas ela já tá na idade de andar. Ela já tá com 1 ano, ela tem que andar.
Né? Ou seja, às vezes a criança, ela, como você falou antes, né? Ela foca toda a energia dela numa habilidade ali que ela tá desenvolvendo, né? Que é o alimentar-se, que é o pegar na colher, que é as texturas. Então, são muitas demandas. Não necessariamente ela vai desenvolver tudo ao mesmo tempo. Né? Às vezes ela foca um pouquinho de energia naquilo ali e não tá andando a 1 ano de idade, por exemplo. Por isso que a gente tem, né, Thaís, um tempo, né? Isso. Maior para a criança chegar às metas, né? Isso. Não é livro, né? 1 ano andou. Isso. Né? Então, a gente observa que cada criança é única e existe, sim, um padrão, né? Existe um padrão que a gente observa que é um padrão evolucional, né? As espécies, elas têm um padrão evolucional. Então, a gente sabe, diante dos estudos, né? Do contexto, que a criança, ela deve ter algumas determinadas habilidades e até determinada faixa etária, né? E aí, o que é importante, né? A gente ter a propriedade também, estudar, né? Entender o que vai acontecer, a gente ter um apoio, né? Um apoio de pessoas que possam identificar, que possam ali nos ajudar a superar esses desafios, né? E a gente entender, né, que existem momentos para intervir ou não. Mas eu acho que o mais importante, né, como vocês disseram, tem muito aplicativo, muitas coisas assim que a gente se prende, né? As mães ficam perturbadas. Sim. E aí, não é o contexto da criança adquirir aquela habilidade a qualquer custo, isso, né? Então, não é só isso, é como isso está acontecendo, né? Pois Aí, nessa fala da Thaís, existe, assim, alguma orientação, algum preparo que você dá para essa mãe? A gente não tem muito o que fazer, a gente tem é que entrar, é que tá de olho aceso, porque a gente não sabe, cada criança é de um jeito. É lógico que tem padrões, né, como você disse, mas agora falando outra coisa, eu me lembrei de uma coisa, quando você falou que hoje tem muito estudo, a gente tem muita informação, tem muito Google, tem muita informação nessa área principalmente. E aí, gente, nasce uma coisa muito importante e pode causar o excesso, pode não ser legal. É o surgimento dos especialistas. A mãe acha que a criança, sendo acompanhada por um profissional, por um fisioterapeuta, por um fonoaudiólogo, ela está tranquila. E aí, a questão não é o profissional, a questão é que ela se desautoriza, enquanto mãe, de conseguir um trabalho que é dela. Tem uma coisa que é ela que faz, que não é a escola que faz, que não é o especialista, que não é o médico, é ela. Então, mas como o especialista vem com uma fala, tem o discurso, né, que cada área tem o seu discurso, a sua fala, né, a sua fala mesmo. E ela se desautoriza porque ela não sabe aquilo não é da área dela. Ela é mãe, ela tem que ser mãe, ela não tem que ser médica, ela não tem que ser amiga, ela não tem que ser nada da criança. Ela tem que apenas olhar para essa criança. Mas esse sua fala é muito legal, né, Lina? Que lembra muito um trabalho que a gente fazia, né? Que era ajudar aos pais a brincarem com os filhos. Né? Que a gente sempre percebeu isso, né? Que faltava, que não porque os pais não queriam, mas porque eles não sabiam. Então ele está muito relacionado às vezes, meu filho tem 2 meses, eu não posso brincar com ele, porque ele não corre, ele não pula, ele não faz nada, certo, mas ele tem 2 meses, e o que é que ele brinca com 2 meses? O que é que ele brinca com 3? O que é que ele brinca com 4, né? Então a gente iniciou esse trabalho no Clube Gestantes justamente porque a gente percebia que faltava esse cuidado, né, esse olhar para a mãe também, né? Pronto, né? Isso que eu acho importante. Então a mãe, ela ficava às vezes focada nos aplicativos. Meu filho tem 6 meses, então ele tem que sentar. Beleza, tem que sentar, mas vamos lá, até chegar o momento de sentar, ele teve que rolar, ele teve que sorrir, o social, ele teve o brincar para levar a criança àquele momento de sentar e se alimentar. Os movimentos gerais, né, da criança. Então, mesmo que ela não, só esse movimento dela, das perninhas. Mas o mais interessante é que a gente percebia que elas não sabiam o lugar dela naquela relação. Eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo, é um estudo de caso, que o menino chegou para mim, ele tinha 2, 3 anos,
Inclusive, eu apresentei esse caso no meu curso lá, em São Paulo. E aí pronto, a gente começou a conversar com ela, atendíamos ela, atendíamos a criança e atendíamos os dois juntos. E aí a gente começou a entender que ela estava numa depressão profunda. Sim. Que o problema não era o problema do desenvolvimento da criança. Ele começou a se desenvolver super rápido. Ele brincava com as outras crianças super bem. E ela, às vezes, chegava com ele e dizia assim, ele não tá legal hoje, ele não tá bem. Ela não estava bem. E ele estava vivenciando essa depressão junto com essa mãe. Com certeza. E aí ele se desenvolveu hoje. Aí teve a Covid, eu fiquei conversando com eles pelo telefone, né, online. E assim, a criança super adaptada. E a mãe tratada. A mãe, porque assim, era horrível, porque ela, com 11 meses, não foi logo acho que no nascer, que teve a depressão. Ela desenvolveu com o tempo, e ela começou a ficar muito cansada, ela não conseguia arrumar a casa, ela não conseguia esperar o marido, não que ela tivesse que fazer isso, mas funções, ela não estava trabalhando, funções de cuidados higiênicos e coisas com a casa e com a criança, ela não conseguia fazer, ela só queria dormir. Então, e aí voltava o menino à frente da televisão. E aí essa criança não falava, essa criança não fazia nada, os movimentos, a televisão desenvolvia, né? Então, assim, a mãe que se culpava, né? Ele não desenvolvia, mas na verdade quem estava precisando de ajuda era a mãe. Né? E esse diagnóstico é muito importante a gente conseguir entender, sabe, o que é a habilidade da criança e o que é problema da mãe, né? E na verdade, né, acredito que existe também uma tendência dos cuidadores principais, né, de às vezes se culpabilizarem, né, ou então de focarem muito nesse tipo específico de desenvolvimento de habilidades, né, e eu acho que o foco principal é você estimular, mas também é você ter um tempo de qualidade com seu filho, com sua criança, com a criança que você ama, né? As crianças, elas são seres essencialmente sociais. Exato. Nós, humanos, somos seres sociais, né? Então, se você pensa que o bebê, ele nasce e ele é um ser totalmente dependente de outro ser. Sim. Né? Porque para que ele sobreviva, ele precisa ali do cuidado, da atenção de outro ser, né? Então, algumas vezes vão ter habilidades que vão surgir naturalmente, né? Até mesmo sem você dar um estímulo direcionado. Porém, é importante a gente entender, né, que o treinar a habilidade não é o ponto principal. O ponto principal é você se estar presente, interagir, né? E aí, diante da interação, né, a gente vai direcionar o estímulo. Exato. Certo? Então, o mais importante, que eu acho que os cuidadores, eles têm que puxar um pouquinho para si, é dizer o que eu tô dedicando para minha criança, o amor que eu tô dedicando, o tempo que eu tô dedicando. Então, por exemplo, às vezes não é o suficiente você tentar que a criança, estimular que a criança ande, mas ao mesmo tempo você não está ali presente. Que é o que você falou, né, doutor? O puerpério, se essa mãe não tá bem, não tem como, não né? tem como, então né? vamos lá, antes de tudo, o que tem que acontecer? Essa mãe tem que estar bem. Antes dela olhar o aplicativo, antes dela estimular, né? Ela tem que entender, será que eu tô bem emocionalmente? Mas é uma coisa difícil, né? Sim. É totalmente normal a gente ter essa tristeza logo em seguida. Tem a questão hormonal, o corpo da gente está completamente diferente, existe uma mudança. A sua relação com o seu corpo e a sua relação com o seu marido, com a criança. Todas essas coisas são muito difíceis. E às vezes nem é uma coisa, um problemão, mas a pessoa está tão desesperada, né, com aquele momento ali de estar fazendo certo, sabe que eu estou fazendo certo, aí tem toda aquela coisa exagerada, umas mães super exageradas, que é normal e que é ótimo, porque não tem negligência, mas assim, a medida certa vai se
vai rolando, né, na relação. E aí, Mari, dentro por exemplo, nesse comportamento, né, a criança, a mãe não consegue acompanhar ou estar presente no desenvolvimento, e ela começa a achar que o filho dela tá com as birras, né? Né, as famosas birras. E aí existe essa diferença de esse não acompanhar de perto, ou então aquela mãe que não tem essa paciência de estar ali porque ela não está bem e ela não conseguir identificar e achar que o filho dela tá com birra. Existe assim, uma fase ideal para isso? Assim, as birras, elas vão começar um pouquinho mais na frente, né? Até agora a gente falou dessa criança mais novinha, né? Desse bebê. Mas as birras, elas iniciam lá na frente. Às vezes eu não gosto nem de usar essa palavra, sabe? Porque em vez de, já criou-se a criança chora, né? Querendo, às vezes nem fala, e ela tá querendo se expressar, e a mãe tá dizendo que tá com birra, né? Já criou. Exatamente, já criou esse formato, né? Então, assim, tá chegando perto dos 2 anos, já começou a fase das birras, né? Você todo mundo já ouviu falar nisso, né? Sim. Então, eu sempre brinco, né? Que não são os incríveis 2 anos, né? Porque é natural, é necessário, é uma fase do desenvolvimento. Né? Essa birra é uma fala dessa criança que não sabe falar sobre os sentimentos, que não sabe expressar o que pensa, que não tem uma maturidade cerebral, mas está intensamente vivendo as emoções, está intensamente, chega nela um impulso muito grande e ela não sabe dizer, eu estou sentindo raiva, eu quero isso. Então ela fala da maneira como ela sabe falar. E normalmente já colocou que é essa birra, né? Então, antes de olhar para o comportamento, a gente precisa olhar aquele ser humanozinho que tá crescendo e tá se desenvolvendo. Que muitas vezes não sabe se expressar. Muitas vezes não, ele não sabe. Não sabe, né? Não sabe. Ele fala de outras formas, né? Sim. Ele não consegue se comunicar como a gente, mas ele fala com o corpo, os movimentos. Às vezes eu até brinco, adulto faz birra. Faz birra. Adulto que não tem habilidade emocional faz birra. Sim. Né? Então imagina uma criança, né? Então assim, eu acho que o olhar para esse indivíduo, né? Olhar para essa criança que está em processo de desenvolvimento diminui muito a ansiedade dessa mãe, diminui muito essa culpa, né? Essa tensão em querer que a criança, porque é muito social, digamos, você está num ambiente público e a criança quer algo que naquele momento não pode, ela não sabe falar, ela não sabe esperar, ela vai fazer alguma comunicação para aquela mãe entender que ela está desconfortável. Agora, para essa mãe que está num ambiente, digamos, familiar, né, que tem um padrão na cabeça dela de como que essa criança tem que reagir, ela vai se incomodar. Então, essa comunicação da criança e o retorno que a mãe dá para a criança naquela situação, né? Se ela não tiver o olhar para o desenvolvimento, gera, assim, de fato, algo bem desconfortável. E é importante a gente entender, né, que nesse período ali, entre os 18 meses, 2 anos, Sim. né, a gente vai ter um período de desenvolvimento interessante que é chamada emergência da autoconsciência. Sim. Né? E o que é isso, né? Ou seja, eu tô entendendo que eu sou um ser, que eu tenho vontade, Sim. que eu tenho um julgamento próprio, que é diferente do julgamento dos outros, né? Ele não sabe falar desse jeito. Mas ele não sabe falar desse jeito, você né? já é um sujeito. Você é um sujeito. Isso. Você não é um pedaço mais da sua mãe. Ela pode ter emprestado o psíquico para ele se formar, para ele estabelecer como sujeito, né? Se constituir como sujeito. Mas ele já percebeu que não é a mesma coisa. Não é, ele já tá no outro. E aí ele quer mostrar que ele tá no outro. Exato. Com alimentação, às vezes não quer comer. Não quer mais comer. Não quer comer, não dorme bem. Não dorme bem. E aí, ou seja, né, a mãe que achava que tava tudo... Aí, de repente, a criança é outra criança. Outra criança. Eu entendo demais a mãe que tá nessa situação, sim, né? E aí ele vai substituir, né, as preferências das outras pessoas pela própria, né? Aí vem a virtude da vontade, né? Então a criança se descobre como um ser que tem vontade própria. Então, assim, é diferente. Mas entenda como isso é tão importante. Sim. É muito importante. Imagina um ser humano, pensa lá comigo, mãezinhas, que estão ouvindo a gente, né? Sim. Um ser humano sem vontade,
né? Exato. Mas agora ela estava falando, eu me lembrei de uma coisa. Eu falei uma coisa aqui que ficou... depois que eu falei, eu me lembrei. É diferente essa criança que está querendo se comunicar e mostrar uma diversidade e aquela criança que realmente tem alguma questão, entendeu? Sim, exato. E aí, o que a mãe quer? Isso. O que a mãe quer? A mãe quer um diagnóstico. Por quê? Porque tem benefícios às vezes. E hoje existe, eu não sei o que vocês acham, mas esse transtorno do espectro autista, ele é enorme. Então, assim, muitas crianças, problemas muito leves de desenvolvimento, entram nessa fase e a mãe quer um diagnóstico. Essa mãe quer para ela poder entender o que está acontecendo. Eu não sei qual é a idade, vou perguntar para você, que a gente pode dar um diagnóstico. Eu não dou diagnóstico, eu sou psicanalista, mas que o médico pode. Depende. Acho que depende de cada caso, né? Tem Sim. crianças que de fato você identifica muito cedo, né? Isso. Ainda como bebê. Né? Isso. Mas tem crianças que você precisa de um tempo maior para ela se desenvolver, para você identificar algo, né? Mas chega no consultório mães, né, dizendo assim, eu percebi que meu filho tá tendo mais birra, o que Sim. eu posso fazer, né? Como é que eu posso diferencia? fazer? Muito essas questões. Sim, existe, né? Existe. Porque, assim, a gente vai pensar que é uma fase do desenvolvimento, né? Existe aí essa necessidade da criança, ela se impor, né? Impor sua vontade. E aí, por isso que as crianças, elas dizem tanto não, né? Porque essa vontade, esse jeito dela expressar suas vontades, suas preferências, ela vem com negativismo. Aí tudo que você pergunta é não. É a primeira palavra, né, que aprende a falar é não. Não, mas assim, é importante que a gente diferencie, né, os distúrbios do comportamento. O sofrimento psíquico dessa criança, né? Qual é o momento, Qual né? o momento, que né? isso é uma birra ou que isso é um sofrimento? Isso, e aí, né, a gente observa que existem outros fatores que vão mostrar pra gente que existe um sofrimento específico, O diagnóstico, né? ele é multi, né? Isso, é multi. Então, assim, existem outros parâmetros que a gente vai avaliar se a criança está com um distúrbio comportamental, se enquadra em outro tipo de diagnóstico, né? Ou então no espectro autista. Então, existem outros parâmetros e ferramentas que a gente utiliza, né? Mas eu acho que quando a gente lida com essa situação e que essa situação não traz um sofrimento psíquico para a criança também, né? E a gente consegue, como cuidador, contornar essa situação, então a gente entende que é um padrão normal, né? E para isso que existem os profissionais, né? Também para nos ajudar, existe os nossos valores, né, os nossos princípios, mas também eu falo muito em como é importante a gente entender o desenvolvimento, mas também procurar saber um pouco sobre a educação parental, né? Sim. Que aí a educação parental, ela vem para nos ajudar a entender, né, e a desenvolver estratégias para lidar com essas situações, né? E muitas vezes não chega a ser uma patologia mesmo. Isso, não. E aí é só uma fase do desenvolvimento. Mas é uma fase que ele tá desenvolvimento, exato. E aí é importante a gente entender que essa fase do desenvolvimento, ela é importante para duas coisas, dois fatores específicos. Um, desenvolvimento da autonomia, Sim. né? Então, a gente quer que a criança seja uma criança autônoma, ou seja, uma criança que lá na frente ela saiba resolver seus próprios conflitos, né? Consiga fazer suas habilidades. Então, paizinhos, se vocês querem uma criança autônoma, entendam as birras, né? Entendam as birras, né? Porque é um processo. É um processo para chegar lá. Né? Então, preciso que a criança manifeste um grau de vontade para lá na frente ela ser uma criança autônoma. Certo? E é isso que a gente quer das nossas crianças. Castrar, né? Acabar com a birra, ou então, não, você não... Né, a criança, você pode estar comunicando algo,
né, que mais na frente pode interferir de fato. E aí na autonomia. por exemplo, chega no seu consultório, os pais já também preocupados com a situação, né? Sim. E aí você vai fazer toda aquela análise, Sim. explicando em que momento ele também tem que intervir, né? A gente precisa fazer uma desconstrução de uma crença, né, de que birra é algo negativo e fazer com que os pais percebam que existe algo positivo nesse comportamento, que a criança tem que comunicar algo com aquilo ali, né? Tem outra coisa, assim, essa história da birra. Atualmente, as crianças não sabem ouvir o não para elas. Então, são duas coisas. Assim, existe a coisa do conhecimento, deles se separar, não, mas existe também essa questão um limite, né? De Perfeito. poder dizer não para essa criança. A criança tem que saber dizer não, que ouvir não é uma coisa ruim, é um cuidado, né? Isso. Então, e tem essa questão que eu acho que é muito preocupante também. Isso. Então, que é o segundo passo, né? Que é a importância dos limites, E né? as frustrações. Das frustrações. Mas a importância dos limites, eu sempre falo sobre limites, né? Que para você estabelecer um limite, você não precisa desrespeitar a criança. De jeito nenhum. Na verdade, a gente propõe, né, uma educação, com a educação parental positiva, a gente propõe estabelecer limites de forma respeitosa. Sim. Então, eu sempre dou esse exemplo no meu consultório, que eu acho interessante de fazer. Então, assim, se você chega para uma criança e diz para a criança, filho, vamos tomar banho? Quais são as duas opções de resposta que você pode ter? Sim, não. Sim ou não, certo? Então, se a criança diz, não quero tomar banho. Aí você diz, você vai tomar banho sim. Eu estou mandando e você vai tomar banho. Aí o que a criança vai internalizar? Nossa, ele me perguntou uma coisa, eu disse que eu não queria e mesmo assim eu não fui respeitada. Aí olha como isso vai além. E o lá pior na ainda, minha... o pai ainda diz assim, eu vou contar até 3, né? Isso. Isso. 2 e o 3 ele tem que ir, né? Senão ele vai ser punido. Isso. E como fazer isso de uma forma respeitosa, né? Impondo o limite e ao mesmo tempo você dando uma autonomia para a criança. Sim. Você pode chegar para a criança e dizer, filho, a gente vai tomar banho. Você quer tomar banho daqui a 5 minutos ou quer tomar banho agora? Eu acho que a criança também precisa entender a importância de tomar banho. Isso. Tem que ser uma construção, não adianta ser só exatamente Isso. naquele momento ou quando ela começa a fazer a birra. Exato. Né? É uma coisa que tem que ser construída ao longo da história toda dessa criança, né? Isso. Então, assim, a criança sabe que tem que tomar banho. Todo mundo sabe que tem que tomar banho, né? Isso é importante. Beleza. Agora vamos fazer daqui a 5 minutos, né? Ou agora. Ou agora. Então você tá ali dando uma Roupa é muito comum possibilidade. também, Roupa né? É muito comum, né? Então, filho, você quer essa roupa ou você Ou quer essa? Né? Você restringe, dá a opção Isso. da criança escolher, Isso. né? Mas restringe o universo dela. Isso. Até porque a criança, ela não tem maturidade de escolher um guarda-roupa de roupas. Né? É injusto, inclusive, com a criança, se você faz isso. Filho, você quer comer o que no almoço? Não quero almoçar. Aí de repente você vai e escuta eu quero um hambúrguer. Né? Não, Aí eu hambúrguer não. não. Ou seja, você né? dá a opção pra criança, a criança te responde e você ainda desrespeita. Gente, Né? uma história engraçadíssima de um sobrinho meu que a mãe ficou grávida do segundo filho e perguntou pra ele, você quer o irmãozinho? E ele não respondeu. Depois que o irmão nasceu, ele disse assim, você não esperou a minha resposta. Oh, meu Deus. Então, quer dizer, deu para o menino aquela... Ele só que tirou. É muito complicado isso, né? Os adultos, eles É a realmente mesma dão coisa as com os opções, nomes né? também, né? Qual nome você quer dar pro seu irmão? Aí o irmão escolhe um nome. Hambúrguer. Aí a mãe, não, esse nome não. Mas você disse pra eu escolher. Foi. Então, assim, tem que ter acho que tem que a muito partir cuidado com cuidado. Os É pais têm que ter confuso, cuidado. é muito É confuso muito isso. confuso pra criança, né? Às vezes a tendência da relação do adulto com a criança é ver a criança como um mini adulto. Isso. E não é, né? Ela Não tá é. em desenvolvimento. Né? Então, a importância mesmo de entender, eu acredito, né, que resumiria isso, entender os processos de desenvolvimento não é para enrijecer e criar na cabeça da pessoa, do cuidador, aquele formato, ou é assim ou assim, mas entender que existe um processo de desenvolvimento,
que precisa ser respeitado e compreendido. E que é a vida toda. Isso. Inclusive pro adulto, quando você olha, tá em processo de desenvolvimento também. Exato. Né? E Thaís, aí nesse processo de desenvolvimento, qual é a importância, né, desse estímulo para a criança? Né? Muitas mães ficam perguntando, querem saber qual é a importância desse estímulo. Qual a sua orientação e dica para essas mães? Estimular é muito importante, né? Porque se você for pensar, né, você não aprende aquilo que não se treina. Com certeza. Né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui uma criança que ela passa o dia inteiro, por exemplo, exposta a uma tela, certo? Se eu não tenho um treinamento de linguagem, interação, e aí quando eu falo em treinamento, tá certo? A gente tem que entender que é uma interação social, Sim. certo? A criança, ela precisa de que eu faça um estímulo Sim. e ela vai me dar uma resposta. E eu vou dar uma reforçar ou não reforçar. Eu vou reforçar Isso. positivamente ou eu vou reforçar negativamente. Então, por exemplo, o bebê, ele sorri pra mim. Você dá um tapa, tô brincando. Mas assim, você não responde sorrindo. Não responde sorrindo. Se o bebê sorri, você não está ali se conectando, você não responde, não dá o reforço pra ele, não dá a resposta, então a tendência é que o bebê mesmo que ele tenha adquirido essa habilidade, ele vá esquecendo. Que isso aí a gente, em relação à parte cerebral, né, a gente chama de poda neuronal. Exato. Então são coisas que a gente não treina, Exato. Né? E que elas vão sendo esquecidas, deixadas de lado. Exatamente. Então, o estímulo, né? Eu sempre digo que ele é interativo. Eu preciso que a criança, ela seja estimulada, que ela me dê um retorno e eu dei um retorno também. E certo? Não precisa ser formado para estimular, Isso. Não precisa ser fono para estimular, Isso. Né? Para estimulação ali, caso não haja uma demanda, bem claro, né? Isso. Uma demanda patológica. Perfeito. E aí, o que é importante também em relação aos estímulos, né? Os estímulos, eles devem ser direcionados, né? Direcionados para a faixa etária e para o que eu espero da minha criança. Então, por exemplo, eu não posso exigir que um bebê de 2 meses ande, ou então que um bebê de 2 meses fale, né? Com certeza. E aí esse estímulo, ele é direcionado para o que eu espero. E além de direcionado, a gente tem que entender que o desenvolvimento é gradual. Então, é como a Mari disse, se eu quero que o meu bebê ele fale, certo? Ele produza um som, uma palavra. Lá atrás, ele precisa ter interagido comigo. Lá atrás, ele precisa ter começado a balbuciar. Lá atrás, ele começa a emitir sonzinhos, gargalhadas, outros tipos de sons, certo? Então, lá atrás, ele precisa se conectar, né? E é onde vem também essa conexão que vem desde o útero também, né? Então, Sim. assim, hoje tem estudos dizendo que a criança, o pai que conversa com o pai, a mãe, né? Quem conversa com o bebê, ele já começa os estímulos desde o ventre. Mas né? antes do ventre, o bebê nasceu aonde? Aqui, né? Então, assim, esse estímulo ali vem já do adulto mesmo, né? Então, eu acho que até pra gente fechar aqui com chave de ouro essa nossa conversa, é justamente isso. Às vezes os pais ficam tão preocupados, né, de como estimular, como ajudar no desenvolvimento, mas vem a partir dele. E né? é uma coisa tão E vem a partir desde antes mesmo da gestação. O que a gente não pode tirar da criança é a singularidade dela. Isso. Isso aí, ela tem o tempo dela, ela tem a forma, o jeito dela. E quando a gente tira isso, a gente tá impedindo que ela seja o que ela é. Aí tem outras questões de tristeza, de não sei o que, de socialização, porque a criança, ela é daquele jeito, ela tem o tempo dela, e a mãe tem que aprender a respeitar. Querem deixar um recadinho para as mães? Vamos lá. A Jaqueline já passou o recado dela, dizendo que as crianças têm que ser singular. É verdade. Mamães, eu sei que a maioria das mães, ou quase todas as mães, né? Eu me incluo dentro, né? Porque eu também sou mãe. A gente, quando é tentando acertar. É tentando o melhor para os nossos filhos, é tentando
fazer com que os períodos de desenvolvimento sejam batidos as metas, né? Então, assim, o meu conselho é sempre, desde um podcast passado, é o autocuidado, né? O olhar para si como mãe, como essa maternidade, né? A gente precisa cuidar de si para cuidar do outro, né? Partindo do princípio que aquela criança vai dar movimentos, a natureza é perfeita, então aquela criança vai devagarzinho, respeitando a singularidade, atingindo ali os marcos, né? Mas a relação da mãe, do pai, da avó, do cuidador é extremamente importante para o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, o meu recadinho é: mamães, não se culpem, né? Eu entendo demais, né? Quem está ouvindo a nosso podcast dessa perspectiva, né? O que eu faço, né? Então, assim, não se culpem. Vocês também estão aprendendo, né? Vocês também estão aprendendo a se relacionar com esse ser humano que, apesar de íntimo, ele é estranho. Né? Então, assim, apesar de tudo isso, né? Então, assim, importante sim conhecer sobre birras, conhecer sobre desenvolvimento, para poder essa relação ficar tranquila, né? Porque quando você entende isso que está acontecendo com meu filho, é necessário. Então, diminui a ansiedade dessa mãe, ela relaxa mais e a relação melhora. Né? Então, assim, o meu recadinho é, né, menos culpa, mas cuidado com si mesma. Sim. E eu acho que a minha sugestão é que estejam com suas crianças, né? Estejam com suas crianças, façam presente, acolham, olhem para a criança com um olhar respeitoso, né? Quando nós estamos lidando com uma criança, né, nós estamos lidando com o futuro. O nosso futuro, o futuro da humanidade, né? Então, o que a gente quer para esse futuro, né? A gente quer que as pessoas, elas se sintam mais capazes, mais autônomas, mais felizes, que vivam num mundo melhor, que as crianças no futuro elas têm uma consciência social de que elas vivem em sociedade, né? E isso parte também da gente, né? A criança, ela também se espelha muito nos cuidadores, né? Esse vínculo é muito forte. Então, se vinculem às suas crianças, né? Se demonstrem, assim, presentes, atentos, né, ao que a sua criança traz, né, a demanda que ela traz, mas também ao que traz de positivo. Muitas vezes, né, a gente por desejar um padrão, a gente se fixa, né, nos comportamentos negativos, né? E aí, não são só comportamentos negativos. Eles comunicam algo. Tem comportamentos positivos também, né? Então, reforcem esse cuidado, reforcem esse apego seguro, né? Segurança. E tornem, né, o ambiente de vocês um ambiente em que a criança possa se desenvolver plenamente, com segurança, com afeto, com um olhar acolhedor. Olha só, que recadinhos maravilhosos. Quero agradecer vocês, para Jaqueline, Mariana, para Thaís, né, por essa manhã. Quero deixar a dica para vocês, quem não assistiu episódios anteriores, corram lá na nossa página do FB no YouTube, tá? Pra estar assistindo os episódios anteriores. E não desistam, né? Porque vai vir muito mais episódios pra vocês. Hoje estamos encerrando o nosso 4º episódio da série 1000 Dias. Quero agradecer ao FB Uni por nos ceder essa biblioteca maravilhosa, né, gente? Linda! Pra mais um episódio. Obrigada!